na concepção Congo, Deus não tem igreja. Desde quando o povo Umbe sabe que eu sou Umbe? A mulher deve ser consultada. A mulher não pode falar publicamente. Porque há pessoas mal educadas, vai lhe faltar respeito. Em Angola de hoje, o primeiro povo que entrou em contato com o povo cristão é o povo Congo. Ok? Mas quando o Diego Cão chega na terra de Congo, não havia igreja. O que havia? Não havia igreja. Não havia ninguém que falava de Adão e Eva. Não havia pastor, não havia padre. Significa a vida do povo Congo, do povo Chokwe, do povo Ovimbundo, do povo Mbundo, não há religião no fundo. Não há religião. Constata ainda que não há um povo que foi aprender a ser ele mesmo junto com outro povo. Então, o povo Mbundo, o povo Congo, o povo Ovimbundo, o povo Chokwe são povos porque eles têm línguas. O povo Ovimbundo não foi aprender que Umbundo a outro povo. O povo Congo não foi aprender que Congo no outro povo. E nessas 4 línguas temos a palavra que podemos traduzir em Deus em português, Dieu em francês, God em inglês. Significa, o povo Congo sabia que nesse mundo há Nzambia Pungu Kalunga. O povo Vimbundo sabia que... O povo Mbundo sabia, como se chama? Nzambia Pungu. Agora, essa é a primeira coisa. Mas esse povo Congo dava um conteúdo a Nzambia Pungu. O conteúdo que dava a Nzambia Pungu, essa Nzambia Pungu não precisava da igreja. O Nzambia Pungu não se preocupava do indivíduo. Agora estou falando como investigador. O Nzambia Pungu Kalunga de Bakongo, Kalunga está a dar uma extensão. Nzambia é o nome dele, Pungu, poder ilimitado. Kalunga é oceano. O Nzambia Pungu, do povo Congo, do povo Mbundo, não é um policial que vai notando, quando você vai morrer, vai abrir, você fez isso, faz isso. O Nzambia Pungu Kalunga não, na concepção do povo Congo, não organizou 2 lugares. Que quem lhe obedece vai no paraíso. Quem não lhe obedece vai. É isso que se chama religião, que não existe. O Nzambia Pungu Kalunga não pode enviar alguém que você, pegador, tem que ouvir os ensinamentos desse senhor para você ser salvo. É a visão do povo Congo. Significa que não é esse debate. O Deus do povo Congo, do povo Mbundo, existe na evocação. Kalunga. Kalunga em 2 sentidos. Kalunga é oceano. Kalunga, uma coisa que tem sempre a razão. Tudo que você não entende é de Deus. Mas ele sabia, ele era inteligente. Esse é Deus. Bom, porque o povo Congo não usa essa vossa linguagem da igreja de hoje, espiritual. Mas o povo Congo sabia que Nzambia Pungu Kalunga não tem boca, não tem orelha, não tem nada. Essa Nzambia Pungu deve se materializar através de lições da vida dos mais velhos com juízo. Isso que chama-se espírito dos antepassados. Significa, o povo Congo não acredita nos antepassados. Se refere
no espírito dos antepassados. A gente que viverão antes de nós. Há um livro que tenho aqui na minha casa, do professor Massamba Mampono, por acaso trabalhei com ele. Ele falou que a existência do diabo, que se chama em Kikongo, Kadiapemba, não existe antes da chegada dos europeus na Terra Congo. É um pastor, um dos primeiros que fez a teologia doutor. Se você ir na Google, eu tenho livros deles aqui. Ele disse que a existência de Zambia, de Kadiapemba, não existe antes da chegada dos europeus. E palavras como pegado, que se chama em Congo sumo, não existe no nosso vocabulário. Significa o nosso problema maior hoje em dia, queremos entender a vida dos nossos antepassados em função de ferramentas que vêm da Europa. Não. Eu não vou discutir Deus, isso não. Eu, na concepção Congo, Deus não tem igreja. A própria oração, não sei se existe ou não, em que Congo temos incíbo, temos vontade. Não, o nosso Deus do povo Congo, antes da chegada dos europeus, antes do cristianismo, não tem igreja, não tem enviado, não tem anjo, não tem nada. Significa a religião tal que praticamos hoje em dia é uma coisa de importação, como português que estou a falar. Não sei, a gente tem razão de não entender isso. Eu respeito. Mas eu ando a chamar sempre muita pessoa. Eu constato que você está em equilíbrio indo na igreja. Mas você também constatar que eu não indo na igreja estou minha estabilidade. Mas ia. Porque não foi me perguntar. Quando nasci, ninguém me perguntou, eu quero ser da igreja. Não, ficou na igreja. Até ficou grande na igreja. Mas há momentos que eu dei conta que não. Essa igreja, esse Jesus, é o contrário daquilo que eu penso que é normal. Bom, uma coisa que eu ando a dizer, simples, vamos dizer que o Jesus me salvou. Oh. Essa visão vem do meu pai. O meu pai se perguntava sempre, fosse Jesus, meu pai e eu. Oh, mas eu que não existia. Esse Jesus, não sei o que ele quer. Eu não estava nesse mundo. Finge que é. Para ele me salvar. Ou espiritualmente. Mas o espírito sem vestir no corpo existe. No mesmo tempo, há vida espiritual, não é visível. Mas uma coisa que não é visível, não tem boca, já falei disso, não tem barba, não tem... Uma coisa que não é visível, não tem boca. Se você está a dizer, Deus me falou, ele falou como? Porque ele não tem boca. É coisa simples, perguntas. Mas eu não vou julgar. Não vou julgar, não é o meu problema. Não me pergunta, Deus existe, não existe. Não me pergunta. Eu estou a dizer, estou a explicar a visão do povo Congo. Nzambi Pungalunga. O Nzambi Pungalunga não é um senhor que está notando tudo que está fazendo de mal e quando você vai morrer, vai te julgar. Essa visão não é nossa. A religião, de maneira que estamos a praticar, não é Congo. Ele não pode falar da África, porque o povo Zulu não é Congo. O povo Serere não é Congo. O povo Ashanti não é Congo. O povo Falá de Egito não é Congo. Eu falei numa comunicação, numa outra visão. A própria África é uma criação da Europa. O que significa? Considera cada povo da Angola, começando com o povo da Angola, começando com o povo Umbe. Tem que se perguntar 3 coisas. Primeira coisa, desde quando o povo Umbe sabe que eu sou Umbe? Desde quando o povo Umbe sabe que eu sou africano? Desde quando o povo Umbe sabe que eu sou negro? Tem consciência que eu sou povo Umbe, ninguém vem de fora.
Mas alguém vem de dizer que você é negro, eu sou branco. Alguém vem de dizer que você é africano, eu sou europeu. Significa ser europeu, ser africano, numa outra linguagem, é uma ideologia. O povo Umbe vivia, sabia que somos Umbe. Os vizinhos sabiam. O povo Congo vivia, que somos o povo Congo. Os vizinhos sabiam. Mas quando o europeu vem, diz que você é africano, você é africano. Cuidado, eu sou europeu. Você é negro, eu sou... Significa, numa certa visão, eu não gosto de falo da religião, mas não falo da religião no sentido de explicar como estou a fazer, mas no sentido de dizer que eu conheço uma família que impediu o seu filho falar comigo, porque falou por acaso que eu não acredito no Jesus, como meu pai. Você vai seguir o seu pai. Eu resolvo muitas coisas seguindo o meu pai. Eu resolvo. O meu pai me dizia, um homem não se preocupa da gente que fala mal de você. Se preocupa do seu trabalho. Eu sigo isso. O meu pai me dizia, na vida temos 4 mulheres. A sua própria mãe, a sua irmã, a sua mulher, a sua filha. Mas não segue a vontade deles em todo aspecto. O meu pai cometia erro na vida dele porque a mãe dele lhe exigia fazer isso. Significa, eu não vou seguir o meu pai, vou seguir quem? Está a ver a escola colonial? Uma das coisas que meu pai tomava como exemplo, através de mim, era um sábado, quando era a fazer segunda classe. Sábado era o dia de mercado. O meu pai foi no mercado e me comprou um caderno como este, quadrado. Gostei. Naquela altura, se você comprar caderno, cobertura, tudo isso, etiqueta, pode meter tudo isso. Domingo, a irmã dela vem. Eu não sabia, estava a jogar tudo isso. Vem nos ver. A irmã dela voltou. Segunda-feira, foi na escola, na hora de matemática, fez exercício, eu consegui. Recebi 10 sobre 10. Era o único na minha turma. Era contente. O professor estava a me felicitar. Quando volto, às 14, 15 horas, papai, quando ele vem à tarde, lhe mostra com muita alegria. Abê! Me dá esse caderno. Tira. Papai rasca. A folha onde estava 10 sobre 10, tira a cobertura e me entrega, mas vou te comprar outro caderno. Me devolve a folha onde tinha a nota e a cobertura que eu meti a etiqueta. Eu fico a chorar. Não estava entendendo nada. Chorei tanto que dormi. Ok? Como era tarde, tempo depois a minha mãe vem. Me acorda. Acho que já tinha informação. E depois que a mãe acorda, retoma a chorar. A minha mãe me disse, não chora. Eu sei o que aconteceu, mas não te preocupa. A próxima sábado vou te comprar 2 cadernos. Estou fazendo segunda classe. Como entrou na escola com 10 anos, significa que tenho 11 anos. Bom, a vida continua. A vida continua. Acontece! Logo, começou a ajudar mais o pai que ninguém outro. O pai tinha dificuldade, não vou revelar toda a minha história aqui. Quando eu estava a passar a último exame para ir na 12ª, já tinha beneficiando
da Bolsa. Significa, há 12 anos atrás, o meu pai, toda a minha família no sentido europeu, estava a depender de mim. Papai ficou já velho mesmo. Tudo que ele fazia, eu que estava a fazer. E tinha uma necessidade, que não vou revelar aqui. Bom, mamãe me chama, que o vosso pai vem. Estou a preparar o meu último exame para ir na 12ª. Bom, vem. 2 dias. Sentamos à noite. Papá, mamãe me falou isso, o que se passa? O meu pai começou a chorar. Já ficou velho. Começou a chorar. A mãe também, não deixa. Já aprendi na escola que quando alguém quer chorar de emoção, de deixa chorar para ele ficar aliviado. E depois, no fim, ele me disse que meu filho deve me arrepender. Eu ajudei muitas pessoas toda a minha vida. Ajudei a minha vida. Agora que estou necessitado, ficou velho, e você, miúdo de ontem, você não tem idade do meu filho, é do meu bisneto, é você que está a carregar tudo. Sabe o que te fiz um dia? Cabe não. É ele que vai me lembrar esse cenário. Até eu tinha esquecido. Que um dia, quando você está a fazer a classe, quando começou a estudar, te compra caderno. A minha irmã vem. Não sei como que ele percebeu que eu te comprei o caderno. A minha irmã me obriga, se você não tirar esse caderno, eu não vou mais vir na vossa casa. Você está a ajudar, a cultura era assim. Você está a ajudar esse senhor, amanhã quando ele vai ficar grande, vai te reconhecer. Hoje, graças com o estudo, agora eu mudei da vida. Significa, eu não vou responder, não vou apanhar tudo do meu pai. Não. Mas o meu pai, quando vivia na sociedade dele, era uma referência. Era um sábio. Ajudava a comunidade a ficar em equilíbrio. O meu pai me educou nesse sentido. Tudo coisa que ele me fez, que ele fazia, porque era uma referência. Um deles, meu pai nunca foi na igreja. Negava a fé cristã. Mas permitiu as mulheres deles para ir na igreja, porque ele fazia paz. Ele me dizia, não podemos, para voltar nessa machista, ele dizia, não podemos viver sem as 4 mulheres. Mãe, irmã, mulher, filho. Mas não faz a vontade delas em muitos aspectos. A mulher é naturalmente egoísta. Meu pai estava a insistir. Dei um exemplo. Também me dei muitos exemplos que não posso citar aqui, porque alguém da minha família vão ver isso. Não é machista. Eu já te falei, na sociedade de Congo, não é uma sociedade de oposição. Eu sou especialista da sociedade de Congo. No meu livro, há um grande capítulo da sociedade de Congo. Ali não somos numa sociedade de luta, de rivalidade, de escada. Um deve mandar ao outro. Não. A sociedade de Congo foi concebida sobre a base de equilíbrio. Macuco matatu malambulho, Congo, em todo sentido. O que significa? A mulher não pode ser vista ainda como rival do homem. O mais velho não pode ser visto ainda rival do jovem. Vão te dizer que queba, engango, em leque, engolo zambuta. Embuta, engango, zanleque. Cuidado. O jovem é a força do mais velho. O mais velho é a experiência, a inteligência, a sabedoria do jovem. Não somos numa sociedade de luta, de direitos, de reivindicações. A sociedade de Congo, originalmente, em termos de concepção, não estou a idealizar. Mas desde o início, a sociedade de Congo era... Até o escravo não tinha estatuto de um sub-homem. E acabou um sumba, um cotisimukanda.
Se você comprar um escravo, esse escravo tem que tornar-se filho. E o povo Congo, não vou falar da África, eu sou especialista. O povo Congo não praticou a escravatura para maltratar, para mandar a trabalhar. Não. É para completar, para enriquecer-se. Imagina que você tem dinheiro, tem uma bonita menina, que não está a encontrar, não, mas é uma maneira de falar. Você vai comprar um escravo com quem vai casar com a sua filha. Você, na sua organização, na sua vida, precisa de um sobrinho. Não tinha sorte de ter uma irmã partidária sobrinho. Vai comprar um escravo que você vai dar o estatuto de sobrinho. Aliás, com o tempo, a gente verá que tem que cuidar com os escravos, porque o dono que lhe comprou quando vai morrer, como é ele que conhece todos os segredos, é ele que vai ter o poder, e quando vai ter o poder, a primeira coisa é matar os outros. Significa, não podemos entender o passado do povo Congo, cujo eu sou especialista, através da visão que temos. A mulher, é ele que tem poder. Mas ele não pode falar publicamente, mas ele que tem poder. Os europeus pensam que o facto de que a mulher não fala publicamente não tem poder. Ao contrário, por quê? Uma das razões que eu encontrei, a mulher, na psicologia dela, na biologia dela, na condição social dela, ela deve ser protegida mais que o homem. Significa, eu experimentei isso, você pode insultar um menino, vá-te embora, suja, logo ele vai sair, esquece. Mas se você insultar uma menina de 18 anos, suja, não fala mais, feia, sabe que ele pode se matar? Bom, a mulher não pode falar publicamente, porque há pessoas mal educadas, vai lhe faltar respeito. É por isso que a mulher deve ser protegida. É ela que tem poder, mas não pode ser exposta, não pode tomar risco de falar publicamente. A mulher deve ser consultada. É por isso que até hoje o povo Congo temos esse hábito, quando temos um problema de qualquer natureza, que fala não tem direito. O mais velho também de idade como eu, não tem direito. Quem tem direito é as pessoas que estão atrás, as mulheres, os jovens inteligentes. Significa, como quando temos um problema, eu digo, bom, desculpa, eu vou perguntar a gente que não pode falar publicamente, especialmente as mulheres. Significa, não podemos fazer uma comparação em função dos valores que vêm da Europa através da igreja. O Congo, estou a insistir, não era uma sociedade religiosa. Sagrado, sim. Não havia igreja. Aquilo que está no povo Congo, podemos encontrar isso em todos os povos da Angola de hoje. Às vezes podemos encontrar em todos os povos da África ao sul do Saara. A igreja vem da Europa. A religião que é praticada, salvação, tudo isso, vem da Europa. Vem da Europa, mas historicamente as 7 grandes são de origem do Egito. E quando se fala do Egito, antiga não era branca como hoje, não era árabe como hoje, era como nossos. Que eles vão dizer negro. Eu já vos falei que não assumo negro. É complicado. Eu recuso de me comportar como investigador, de entender o passado de Kintotleka Congo através dos ferramentas que me foi dictados, impostos na escola da Ocidente.